Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz. Jesus, com seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Poderosa. Oi? Sem dúvida, ainda mais esse. Poderosa águia que há no alto do torre, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha
santificado seja o seu nome em favor de todos. Com tua força tamanha, ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome em favor de todos nós. Em favor de todos nós. Pessoal, vamos então dar início à nossa última, derradeira empreitada da primavera. A alma caridosa que vai falar para a gente hoje é o Wagner. O Wagner é um amigo muito querido, eu tive a oportunidade de reencontrar essa criatura nessa encarnação. Você quer que eu saia daqui? É uma pessoa assim que a gente não tem muito o que falar porque ele fala por si só. É uma alma especial, uma alma que vivencia realmente o Evangelho e, como diz o Vinícius, audacioso às vezes, algumas tomadas de posturas fora da curva. É um cara bacana. Então, meu querido Wagner, eu queria que você tomasse parte aqui e proferisse o seu estudo para a gente hoje. Como os cristãos primitivos faziam, a gente já deu bom dia, já se abraçou, agora a gente vai falar uma palavra todo mundo junto. Ave Cristo. Vamos lá? 1, 2 e... Ave Cristo. Bom dia. Nós estamos agradecendo o carinho da primavera a nos acolher com seus encantos. Esse espírito de fraternidade reinante, os amigos de diversas partes da região presentes, acolhendo-nos, estimulando-nos, que Deus possa nos abençoar nesta bela manhã de domingo. O Evangelho. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem e a sua missão, que não apresentando-se como chaves para abrir as portas do Evangelho. Não poderia. Segundo Allan Kardec, nós teríamos 4 etapas da chegada do Consolador prometido à Terra. A primeira curiosidade, a fenomenologia, definindo desafios para o entendimento humano, e aquele concerto sendo interpretado filosoficamente, a segunda filosofia. A terceira parte, o aspecto religioso, porque a moral definindo religiosidade.
chamando as pessoas para o encontro com Deus. E a última etapa, a renovação social. Nós observamos que o grande escopo das revelações conjugadas e encontrando uma síntese admirável nesse terceiro movimento, que é a verdade, objetiva a renovação social. Porque significa aplicação. A efetiva aplicação dos conteúdos trabalhados de diversas formas. Então nós temos aí, quando se fala de tríplice aspecto do espiritismo, o fenômeno, que é o fato, a filosofia, que é a discussão dos fatos, para entendimento deles, auferindo as vantagens que eles nos oferecem, a reverência ao que é verdadeiro, ao que é imutável, ao que é inconteste, e, naturalmente, a conversão da criatura. Nós temos o Evangelho por escopo na doutrina espírita, por mais se diga que o espiritismo deva ser ciência apenas investigativa ou apenas filosofia, quando vamos tratar dos princípios fundamentais, o quanto se discute reencarnação, né? Mas Leon Denis uma vez respondera: eu não creio, eu sei. O saber muda tudo. E a gente nota que o espiritismo, ele não se cristalizou, porque ele é seiva, e embora o movimento queira cristalizá-lo, o progresso leva de roldão os que se tornam rígidos, empedernidos, arcaicos, ditadores, etc. Kardec foi tão brilhante que ele ainda não foi compreendido. E nós estamos aí lutando por redescobrir aquele missionário e a obra que ele orquestrou como maestro no plano físico. Porque a obra do Espiritismo, ela é revelação do mundo espiritual para a Terra e também trabalho do homem, intelecto moral, trabalho do homem. E nós vimos uma preparação da vida que é seletiva. O processo evolutivo é admirável porque ele qualifica, prepara, ele não tem pressa. Ele vai joeirando até que os elementos estejam à altura do tentame. E acontece o grande feixe de varas, definindo a robustez da verdade, que é sempre o brado divino, por toda parte, abrindo leiras para que o amor possa operar o melhor. A verdade e o amor são parceiros eternos. Um não vive sem o outro. Um revela o outro. É o casamento divino. Então nós vamos observar que em aspecto de preparação nós todos lutamos entre razão e sentimento, entre cogitar e sentir, entre planejar e fazer. A vida é sempre uma dicotomia no plano em que nos encontramos. Por isso a gente sofre. Porque tantas vezes a gente imagina, mas não consegue ambientar, não consegue executar. Quando nós adentramos o Novo Testamento dentro daquela ótica trabalhada por Allan Kardec, que em o Evangelho segundo o Espiritismo apenas levantou uma ponta do véu, utilizando-se de técnicas multimilenares, conhecidas pelo povo hebreu, que é chamada hoje por Emmanuel de rarizar o colar de pérolas, nós vamos observar que ele define um tema central e vai agregando assuntos correlatos, extraídos da própria Bíblia, porque pode ser no Novo Testamento como no Antigo. Emmanuel define o Antigo Testamento como sendo a súplica do homem a Deus, no livro Consolador. E Jesus como sendo a resposta de Deus aos homens. E nós notamos a atualidade do pensamento espírita no primeiro capítulo do livro A Gênese, quando fala do caráter da revelação espírita. Porque nós temos o esforço humano, sem sensibilidade dos que estão mourejando na carne, como revelar? Como apresentar facetas da verdade? Quando Chico Xavier
iniciou seu trabalho com os livros em etapas, 30, depois mais 30, depois 100, e aí ele foi comunicado que havia sido desapropriado pelo alto. Então Chico comentava com os amigos que o Emmanuel dizia assim para ele: é preciso que você prepare os leitores dos livros, porque ele tinha que exemplificar. Somente assim as pessoas entenderiam os conteúdos, o propósito das obras que vinham a lume num sentido extremamente revelador, dando dinâmica à doutrina codificada por Allan Kardec, porque a obra de Chico ilustra o conteúdo doutrinário. E nós vamos ver que ele chega ao infinito dentro das probabilidades apresentadas pelos espíritos. Se nós pudéssemos, por exemplo, cotejar numa análise a proposta do codificador em O Livro dos Médiuns, o codificador estuda os médiuns. E ele, dentro de um espírito ou de uma metodologia construtivista, ele parte do conhecido para o desconhecido. E nós vamos ver ali, nos 4 primeiros capítulos, ele preparando as pessoas para adentrar o universo da fenomenologia, a partir dos objetos que promoviam a inserção do mundo espiritual no mundo físico, que são os medianeiros. Então, os médiuns são estudados. E ele vai classificando a natureza da mediunidade, no sentido genérico, quando efeitos físicos, os espíritos adentram do nosso mundo, e os efeitos inteligentes, quando os médiuns adentram o mundo espiritual, trazendo os relatos. Então, ele estabelece uma estrada de mão dupla, com os recursos da mediunidade. E, em seguida, ele vai trazer a gama de possibilidades de cada médium, tanto num sentido dos espíritos entrarem no nosso mundo, quanto no outro, dos médiuns entrarem no mundo dos espíritos. E vamos observar as características, porque a mediunidade independe do moral. Mas a influência moral define a qualidade mediúnica. E vamos estudar os assuntos correlatos. Em seguida, nós temos, com Chico Xavier, uma obra de André Luiz, prefaciada por Emmanuel, em que ele diz: agora, o fenômeno mediúnico, que é a mediunidade, porque o médium é o instrumento, e o que ele produz é aquilo que a gente chama de mediunidade, é a consequência da sensibilidade dele em relação com outra dimensão. Aí nós temos a mediunidade. Então o Emmanuel diz que os espíritos estudam do mundo espiritual para a Terra a mediunidade. Aí nós temos as obras se conjugando. É admirável. Admirável. O que aquilo traz de recurso para que a gente possa entender os assuntos. Aliás, entender a nossa própria natureza. Porque nós estamos estudando o universo. É como se a gente tivesse, na linguagem dos espíritos para Kardec, um telescópio ou um microscópio. A mediunidade é um instrumento que nos potencializa a sensibilidade para que possamos avançar pelo infinito da vida, em domínios que desconhecemos. Quando nós consideramos a beleza da doutrina espírita, que é seiva, por mais se tente institucionalizar isso, ela chega como chave. Sem chave, não se abre porta. E nós vamos então abrir as portas do Evangelho. O Evangelho é um livro de comportamento moral, de ações e reações qualificadas de um espírito puro que nos visitou, lidando com as mazelas, que são as nossas. Nossa realidade. Aquilo que a gente dá conta, aquilo que a gente apresenta. Onde estamos, como estamos, com quem estamos. E a gente observa que nesse estudo nós nos qualificamos. Agora então, conhecendo leis do universo, reveladas de forma insofismável, como nunca havia sido feita em nenhuma época da humanidade, segundo a questão 627 do Livro dos Espíritos, porque as comunicações são completas, plenas, nós temos possibilidades de sentir Jesus. Porque falar de Jesus a gente falou por 2000 anos. Estudar, esquadrinhar, pesquisar, representar, mas sentir é o grande desafio. Porque quem não sente, não tem. Quem não sente, não tem. Só tem quem sente. Uma vez, um grupo de amigos, em que estava o Wallace, Leal Valentino Rodrigues,
e na presença de Clóvis Tavares, de Arnaldo Rocha, porque o próprio Arnaldo nos contou isso também, Fernando Worm e outros elementos, trouxeram na década de 50, isso era uma raridade, trouxeram ladrilho das ruínas de Pompeia, e o Chico conhecia bem aquela história, de presente para o Chico, uma raridade grega, deram de presente. O Chico tocou, sentiu, admirou-se, sorriu e devolveu. E eles disseram, não, é seu. Ele falou, não, não precisa, já está aqui. Nós vamos entender que a vida pede o sentir para que possamos possuir, não o objeto, a pessoa, mas a alma daquilo. Porque nós vivemos de vibração. Nós não vivemos de materialidade. Porque isso tudo é uma ilusão. Quando a gente estuda profundamente o pensamento à luz da doutrina espírita, isso tudo é ilusão. A matéria é ilusão. Einstein chegou a enunciar isso. O tempo é uma ilusão, embora persistente. Tempo, efeito de conjugação de matéria, que na verdade se movimenta graças ao pensamento que emite ondas eletromagnéticas, influi sobre aquilo que é a natureza da matéria, chamado fluido cósmico. A origem dela, o hausto do Criador. Aquilo que emana de Deus e a gente vai modificando para se ambientar e se descobrir. Porque nós precisamos de espelho. A dualidade que a gente vive na Terra, ela é muito benfeitora. Porque no fundo, ela não existe. Sensação de frio e calor? Noite e dia? O que é isso? Senão fatores circunstanciais, condicionamento. Não são reais. E a gente passa por tudo isso e muitas vezes fica afivelado, fica amarrado. Então Jesus representa aquele que veio pleno para nos ajudar a criar referenciais e não colocar a vida onde ela não está, mas situá-la onde ela pode estuar, onde ela pode florescer, numa primavera que não tem fim. Então nós temos, quando analisamos o Evangelho, os instrumentos que a doutrina espírita nos oferece, ajudando-nos a saber quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos. Dentro de uma lei definida no Antigo e no Novo Testamento, a cada um segundo as próprias obras. Cada um é artífice da sua felicidade ou do seu infortúnio. E não podemos transferir a culpa disso para ninguém. Não tem pai, não tem mãe. Quando a gente acusa pai e mãe, nós estamos acusando a nossa retaguarda. Os espíritos dizem que pai e mãe, os ancestrais, são ícones que acessam a nossa construção pretérita. Porque nós estamos ambientados hoje segundo o que determinamos ontem, ou que causamos ontem. Então a vida, o destino é sempre uma construção permanente da nossa vontade. Quando Vinícius hoje falou da memória, que castiga mais do que o próprio fato, a memória é a consequência de um ato. É a consequência de uma escolha. A gente não foge dessas imagens que nos vão impregnar por tempo indeterminado. Ali naquele texto, quando fala das faixas que prendiam ele, nós vamos estudar isso a fundo no Evangelho, com as chaves espíritas, entendendo que Maria envolveu Jesus em faixas. No capítulo 2 de Lucas, versículo 7, deu à luz o seu filho primogênito e envolveu em faixas ou em panos. Lembra o quê? Condição vibratória. Paulo explica no Paulo Estevão que a flor do Evangelho precisava ser ambientada no mundo, envolvê-la em faixas vibratórias. Nós temos um dever de ambientar. Isso chama-se condicionamento. Por enquanto é assim. A gente não sabe como vai ser em Sírios, com Alcione, com Lívia, com Chico, que chegou lá. Não sabemos. Lá nós não sabemos como é que é a ambientação, como é essa questão vibratória. A gente apenas sonha com Sírios, ou Betelgeuse. A gente apenas sonha, cogita, mas a gente não sabe como é. A gente sabe na Terra. E Jesus precisou
de um lírio puro, nascido no charco, para ser ambientado. Porque ele precisava de referenciais. Aconteceu o mesmo com o Espiritismo. Chico Xavier explicou que quando Joana d'Arc defendeu o território francês, naquele tempo já estava sendo preparado o material genético que permitiria a reencarnação dos iluministas. Porque eles viriam, principalmente na França, libertar o pensamento da Idade Média, para criar ambiência à chegada do Consolador. É um processo cadenciado. Nós não podemos improvisar porque Deus não aceita simulacro. Deus não aceita simulacro. Muitas vezes a gente tenta negociar, que é o que se chama simonia, termo que foi cunhado a partir da tentativa de Simão, aquele elemento que tomava conta do procônsul Sérgio Paulo na Acaia, e ele tentou comprar os dons de Paulo, que curou o elemento com seu magnetismo poderoso. Então, a partir dali, a tentativa de comprar bens divinos com valores miseráveis deu origem a esse termo simonia. E a gente tenta fazer isso demais com os espíritos, né? Com o Criador, com Jesus, com Maria. A gente tenta. Eu faço isso, se vocês me ajudarem a ter isso. Então a gente costuma fazer isso. Deus não aceita simulacro. É preciso que a gente se depure e compreenda o processo. É tão desafiadora a proposta espírita que vincula a sua essencialidade ao Evangelho de Jesus naquilo que ele apresenta de sublime, que nós às vezes pensamos assim, mas por que eu tenho que compreender que reencarnação é um processo depurador? Será que eu não tenho direito? Tem. Mas para isso nós vamos voltar lá nas faixas. Desatai-o e deixai-o ir. Sabe onde a gente se emancipa? Negociando com a humanidade. Como é que a gente faz isso? Desatai-o e deixai-o ir. Jesus fala para os circunstantes que tinham atado ele e enterrado ele naquela câmara mortuária da época. Lázaro, sai para fora. Aí a gente vai pensar no texto do Evangelho e Jesus diz assim, não sairás daí enquanto não pagares o último ceitil. O que é desatar e deixar-o ir? Eu consigo me desvincular se eu não esgoto? Se eu não sublimo? Se eu não transcendo? O Evangelho vai ensinar isso. A gente não tem que atender uma pessoa. O Evangelho diz assim, se alguém te bate na face esquerda, na face direita, oferece, na esquerda, oferece a direita. É porque o esquerdo é negativo. Aí o que nós vamos entender com isso? Eu não posso responder no mesmo nível. A gente estuda isso no Espiritismo. Eu preciso sair do alcance disso. É o processo da água e o óleo. Eles não se misturam. Eu preciso estar numa outra faixa vibratória. A gente lembra do Chico de novo para ilustrar isso. O Chico é uma enciclopédia de vivência do Evangelho. Então a gente recorre a ele porque fica fácil ilustrar. Como que eu faço para superar isso? O Chico disse para o casal de Votuporanga, seu Romeu Grise e sua esposa Hilda, que a gente conhece pessoalmente, já os visitamos várias vezes em São Paulo, o seu Romeu já desencarnou, Dona Hilda está encarnada. E eles me contaram isso na casa deles. Hoje está num livro que um cunhado escreveu. Eles perguntaram para o Chico assim, em idos anos, Chico, nós não temos mediunidade, mas a gente fica vendo esse mundo de gente em cima de você. Pedindo, sofrendo, expectantes, aguardando alguma coisa, alguma benesse espiritual. A gente imagina que no mundo espiritual, os necessitados, desencarnados, fazem a mesma coisa com você. Como é que você aguenta? Aí o Chico, com aquela tranquilidade, falou para ele assim, ô, seu Romeu, Dona Hilda, realmente eu sofri muito durante muitos anos. Porque essa pressão dos dois mundos me dava a sensação de estar desencarnando, tal o peso vibratório dela. E ele escreveria uma carta, nessa época, para o presidente da FEB, Vantuil de Freitas, dizendo assim, está no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert.
Ele escreveu assim: há dias em que me sinto desencarnar sob a pressão das duas esferas. Então ele explicou, ele debulhou isso que ele colocou sintético para o Vantuil, explicou para o casal de Votuporanga. Eu sofri muito com a pressão das duas esferas. E fui fazendo um exercício e levei 20 anos para me situar na faixa do Dr. Bezerra de Menezes. Depois que eu consegui isso, eu não sofro mais, porque eles, os benfeitores, deliberam o que eu devo ou não atender. 20 anos para um missionário. Então, de vez em quando, a gente vê uns médiuns dando uns pulos em cima de brasa, às vezes dando uns gritos, às vezes pedindo socorro. A gente fala assim, porque o Chico, em 20 anos, conseguiu desenvolver a capacidade vibratória de um Bezerra. Deu uma ideia? Em 20 anos. Entenderam o que é renúncia e humildade? Devoção a Deus, ao próximo? 20 anos. Ou seja, em 20 anos, o Chico se tornou um benfeitor. Nós estamos dependendo da fala dele. Porque ele quis explicar que ele sofreu 20 anos para conseguir sair da faixa, desatai-o e deixai-o ir. Não ilustra? Ilustra. Desatai e deixai-o ir. A negociação é feita com os semelhantes. Mas como que o Chico conseguiu isso, Wagner? Nós estamos falando de evangelho. Eu vou ficar repetindo passagem de evangelho para vocês aqui? Nós temos que entender o evangelho prático. O Chico contou uma história. O que é transcendência? Como é que negocia com a humanidade? Porque nós somos da raça humana. Nós estamos aqui vinculados uns aos outros. Por que a gente sente a dor do outro? Por que a gente passa mal com o outro? Por que a gente sente o peso vibratório de um lar, de uma casa, de um ambiente? Porque nós temos parte com isso. A gente hoje está vivendo uma transição que deixa todo mundo perturbado. Nós estamos vivendo obsessão coletiva. Alguém tem dúvida disso? Obsessão coletiva. E a gente olha o quadro, foi estudado por Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, vai falar sobre cidades inteiras dominadas por espíritos. Obsessão coletiva. Uma epidemia. E aí a gente fica observando isso e fala assim, meu Deus, por que eu estou aqui? O meu bem, você ajudou a construir isso. Sorve o veneno. Você produziu esse veneno na história. Sorve um pouquinho, sorve a sua parte. Por quê? Aí a gente vai lançar a mão da homeopatia, né? O simílimum. Eu não produzi? Eu não ajudei a construir? Então, um pouquinho disso é medicamento para me curar. Me cura. É o simílimum. Eu vou encontrar aquilo que eu produzi. Porque eu preciso disso, porque só isso me cura. Curioso, né? Por que será que o criminoso sempre volta ao crime? Ou mentalmente, ou fisicamente. E quando ele vai reencarnar, a ambiência para que ele se cure ou resgate é perfeita. Lembram, no livro Ação e Reação, o instrutor, se não me engano, Silas, explicando para André Luiz sobre o trabalho do bacilo de Koch, as hemoptises, naquela época que não tinha cura, como hoje, ele estudando lá o camarada nas crises de hemoptise, golfando sangue, e o bacilo minando ele, o pulmão dele. Ele falou assim, esse elemento usou uma lâmina e tirou a vida do seu semelhante. Olha o bacilo de Koch, fazendo ele resgatar o delito. Vocês entenderam? Então é isso. Então quando o Chico contou a história que eu vou narrar, a gente entende o que é transcender para desatar, ir. O Chico cuidou de um cão chamado Lorde, que era o cachorro do irmão dele, do José Xavier. O Chico tinha muito amor por esse cachorro. Ele amava demais esse irmão. Esse irmão foi o primeiro dirigente dele. Ele e o Chico fundaram o Luiz Gonzaga, que está lá em Pedro Leopoldo. O José Xavier dirigia a reunião mediúnica. O José Xavier era o companheiro do Chico, o protetor do Chico. Era mais velho que o Chico.
do primeiro casamento com Maria João de Deus são 9 filhos. E o José era mais velho do que o Chico. Ele cuidou do Chico, ajudou o Chico. Existia ali uma parceria. Então, o cão ficou doente, muito doente. E o Chico tinha que chegar depois das reuniões de madrugada e cuidar do cachorro. E tinha aquela trabalheira. Na verdade, o Chico contou uma história. Quem matou o cachorro foi a irmã do Chico. Deu veneno para ele. Mas ele conta que foi uma vizinha. O Chico era muito delicado, né, para expor as pessoas. Muito caridoso. Então ele contou que uma vizinha, com piedade dele, que amava tanto o cão e que tinha tanto prazer de cuidar do cão doente, deu veneno para o cachorro. Para que o Chico, ao chegar tarde das reuniões, cansado, ter que acordar cedo para ir para o trabalho, lá na Fazenda Modelo, ele ficasse livre daquilo, daquele trombolho da vida dele. E foi então que o Chico abrigou uma mágoa muito grande, porque ele sofreu muito de ver o cachorro morto. Porque ele gostava do cachorro. E ele sofreu muito, muito, muito. E os dias se passaram. E o Emmanuel, tentando produzir através dele, disse a ele assim: você vai ter que resolver. O Emmanuel falava assim para ele quando ele estava sério. O Senhor, o Arnaldo que me contava essas histórias, ele falava assim para o Chico ficava danado. O Senhor precisa resolver o problema dessa mágoa em relação ao cachorro que foi assassinado pela senhora. Porque eu não estou conseguindo trabalhar através de você. Você não está conseguindo ser um bom instrumento. Olha como é que a influência moral do médium, né? Que a gente citou. Então o Chico pediu a ele: ô Emmanuel, realmente eu não esqueço do cachorro e o gesto dela, embora querendo me livrar, e aquilo me dói, isso me dói, isso me dói. Ele falou assim: tem uma forma de você resolver esse problema. Porque o Chico não sabia como. Então o Emmanuel sugeriu, falou assim: procure saber o que é uma coisa que ela muito deseja e que a deixaria tremendamente feliz. Se você fizer isso por ela, ela vai ficar tão feliz que a felicidade dela vai limpar essa mágoa do seu coração. Aí o Chico foi saber. Coitadinho. Ô, gente, nessa época o Chico, além dos 9, né, que já estavam crescidinhos, e as irmãs já casada, com filho e tudo, ele tinha mais 6 da dona Cidália, do segundo casamento. E quem que punha comida em casa? O Chico. O pai dele vendia bilhete de loteria. Tadinho, era um homem iludido, né? Vivia só cambista, por aí, passeando. O Chico tinha pouca comida. Eram meninos, crianças. Então, o Chico perguntou: e sabe o que era que a pessoa queria? Uma máquina de costura. Aí ele falou: meu Deus, como é que eu vou comprar uma máquina de costura? Eu não tenho dinheiro para comida. Pois o Chico, que sempre se supera, deu um jeito de comprar a perder de vista nas prestações. E a máquina chegou na casa da senhora. Quando o Chico chegou do trabalho, essa senhora veio e abraçou. Relato dele. Ela estava iluminada de felicidade. Ela deu um abraço nele. Dizia ela que era tanta felicidade que quando ele observou, ele tinha se transformado. A mágoa desapareceu, como Emmanuel havia profetizado. E a partir de então ele volta. Ele falou: voltei a trabalhar, a me sentir leve. Ou seja, perdoa. O que a gente depreende desse testemunho do Chico? Que mesmo recebendo o mal de uma pessoa, que não procurou saber dele se era isso que ele queria, se isso agradaria, se isso aliviaria, ele fez para ela o que ele gostaria de receber na mesma circunstância. É evangelho, não é? Então a gente pensa que o evangelho, à luz da doutrina espírita, não é mais uma exposição teórica, como já foi lembrado aqui. Tem um texto do evangelho que é muito bonito e que sintetiza para nós todos que vivemos debaixo da lei aquilo que é a proposição, a grande proposição do mestre, com a sua vida retocada de amor e sabedoria. O texto está no capítulo 11 de Mateus e diz respeito a João
o Batista, que estava encarcerado. Aí eu pergunto para vocês assim, olha como a doutrina espírita ajuda a gente. Quando João está encarcerado, João é a representação da lei. O que a lei faz com a gente? Encarcera. Não sairás daí enquanto não pagares o último ceitil. O enunciado de Jesus diz respeito ao quê? Reverência à lei. Eu não vim derrogar a lei. Não vim abrogar, mas dar-lhe cumprimento. Então Jesus vai receber a seguinte proposta. Eu vou ler o texto, porque é muito bonito, ao invés de resumir. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ação pura. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos do Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Não tem uma recomendação de Jesus que fala assim: ouçam os que têm ouvidos de ouvir e vejam os que têm olhos de ver. Não tem? Então ele diz assim para João: anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Que condição é essa? É física? Convidar os pobres e os estropiados? É física? Ela existe e é referencial. Mas aí, quando a gente vai lá na parábola do festim de bodas, que vai falar: toda vez que fizeste qualquer dessas coisas a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Evolução é um desafio. Nós temos um degradê na Terra. Nós tivemos um espírito puro, como jamais vimos, que foi Jesus, num corpo. E temos espíritos da pior espécie. Allan Kardec teve ocasião de ver crimes hediondos na sua época. Interrogou de São Luís o que seria essa natureza impermeável, amoral. Ou amoral, porque não tem valor moral agregado. Então, São Luís explicou que são espíritos muito primitivos, de mundos primitivos, que são trazidos para o nosso mundo. E a partir daquela orientação, eles vão ser preparados no nosso mundo nessa enxertia. Então a gente nota que existe a história de um espírito puro e espíritos impuros, da conceituação kardeciana, a partir da questão número 100, de O Livro dos Espíritos. E aí a gente vai ver que o nosso mundo, ele tem de A a Z. Nós temos espíritos de A a Z aqui. O que isso faz? Dá dinâmica. Olha que curioso. Um espírito primitivo, quando vem para cá, vocês acham que eles vão absorver de pronto a estrutura moral nossa? Não. Eles vêm como instrumento de escândalo. Vamos analisar isso doutrinariamente, porque são informações doutrinárias. Eles vêm, eles influenciam a sociedade negativamente. Eles são um peso. Só que eles são expiação e prova para quem precisa expiar e se provar. Expiação é resgatar o delito cometido. A prova é se afirmar no bem sendo tentado. E aí nós temos essa dinâmica. Esses espíritos ganham. Olha que interessante. O que é o psiquismo? A mente é o espelho da vida em toda parte, define Emmanuel. Eles absorvem, vivem, se experimentam aqui dentro da sua natureza. Tem um papel. Obsessor trabalha? Trabalha. Bactéria trabalha? Trabalha. Vírus trabalha? Trabalha. Tudo trabalha. Ah, mas é negativo. É trabalho. Porque ele, embora se comprometendo, está dinamizando a evolução de outros. O mal não existe.
O mal não existe. Porque ainda que a gente se eclipse, estacione e se coloque contra, na posição do diabo, que é o adversário, o que vai contra, o que se divorciou, o que ele faz? Ele se coagula, mas ele cria um desafio ambiente e um monte de trabalho dobrado, multiplicado. E esses que trabalham encontram transcendência. Deu uma ideia? É uma harmonia esse universo. Irretocável. O nosso ponto de vista é enfermiço, vicioso ou primitivo. Então, quando esses espíritos que passam esses tempos em planetas melhores que o deles, eles voltam. Quando eles voltam, o que está sendo preparado ali? Olha a sabedoria da vida. Eles voltam. Quando eles voltam, eles dão pancada igual aos outros? Eles são rudes como os outros? Eles dominam? Sim. Só que eles começam a sofisticar o domínio. Porque a mente já foi, de alguma forma, impregnada, amanhada. Eles conhecem algo mais que a maioria. Se tornam líderes. Ah, mas líder na rudeza? Sim. E como tem memória e sensibilidade vivenciada, sentida, captada num outro ambiente melhor, quando qualquer missionário chegar e falar de aspecto moral de vida, são os primeiros a captar. Porque eles sabem decodificar que a mente já não é obtusa. Deu uma ideia? Isso é evolução. Isso é estudo de evolução. E aí a gente pensa assim, meu Deus, a obra do Criador é admirável. Admirável. Não tem nada para perder, não tem filho para perder. Porque tem gente que abraçou o espiritualismo e entra num circuito fechado dizendo que terra é regime de exceção, que o regime da criação é amor e que aqui é violência. Uai! Jesus pegou a zorrague de cordéis para expulsar animal do templo. Será que ele podia pedir licença para o touro, para a vaca? Para o cordeirinho? Eles iam entender? Hein? Não é estranho? A mentalidade assim, é muito romantismo, né? Para não falar de ingenuidade. O Chico um dia disse assim, gente, o anjo não é ingênuo. Porque a gente fica assim, o Bezerro, o Emmanuel, a Sheila, não sei quem, eu não tenho mérito. Ué? Se você não for material de trabalho deles, a evolução deles para. Simplesmente para. O que é isso? Com o que eles vão trabalhar? Com os de baixo você ouve e orienta. Com os iguais você troca. Com os de cima você reverencia. Isso é uma lei universal. Universal. Você vai querer que um que está começando entenda o seu coração, o seu pensamento complexo? Vou lá me confessar com um aborígene, que só entende da taba dele. Vou lá falar com ele dessa vida dura, dita civilizada que eu tenho. Não tem ponto de contato. Então é preciso que a gente entenda a ordem universal. Dr. Bezerra precisa de nós. Tudo bem que ele faz por amor, porque ele podia estar num outro mundo mais feliz. Em 1950 ele foi liberado por Maria. Chico contou isso. Porque ele não gosta de falar, mas ele estava lá. Na festa do Dr. Bezerra de Menezes. 50 anos de desencarnado. Estava lá. Ele contou isso. Mas ele pediu Maria para ficar. Pediu Celina para levar a Maria a súplica dele de ficar ajudando os que sofriam na terra. Ele tinha amor por isso aqui. Ué. Tinha amor. Não é apego, não, amor. Consciência que podia fazer mais. O Dr. Bezerra está nos ajudando. Então nós notamos que o Evangelho, quando ele traça o festim de bodas, que ele vai falar sobre o fazer, o que é isso? Eu não posso lutar só por mim. Eu não posso lutar só por mim. É legítimo? Sim. Estudamos em Vícios e Virtudes, na terceira parte de O Livro dos Espíritos. A origem dos vícios, aquilo que é natural, é muito importante para nós. O que é o vício? A exacerbação de uma necessidade. Mas a necessidade existe.
Se eu não tiver um princípio de vaidade, eu não tomo banho. Eu não troco de roupa. Eu sou um peso para a sociedade. Eu não vou trabalhar a higiene. Se eu não tiver um pouquinho de orgulho, eu não tenho fibra moral. Foi o que a gente assistiu com Paulo. O Paulo, de Saulo para Paulo, Saulo era orgulhoso e vaidoso. O Paulo transformou o orgulho em fibra moral, em timorato. O divulgador em timorato do Evangelho. E se ele não tivesse esse princípio do orgulho? Isso é salutar. Nada surgiu em nós por acaso. São forças divinas. Nós as viciamos. Nós as conspurcamos. E é preciso que a gente entenda essa proposta. Quando Jesus diz, os cegos vêm, nós falamos de uma clarividência que não é, porque aí é coisa de largo alcance, que não é mediúnica. O que seria essa clarividência? Ou esse ver com profundidade? Aí nós temos um texto do Evangelho. Nós temos 2 cegos. O de Betsaida e o de Cafarnaum. No cego que está à margem do caminho, ele estava perto do caminho. Ele usou um outro recurso, ouviu Jesus passando e clama. E a multidão vem abafar. Olha como é que negocia com a humanidade. Desatai-o, deixai-o ir. A multidão veio, cala a boca, shh. Não se mete. O mestre estava passando. Ele clama mais alto. E lança a mão de quê? Do que ele tinha. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritou, clamou. Aí Jesus para. Aí é muito interessante. Pergunta para ele assim, não estava evidente que ele era cego? Tem cego que não quer ver. Ele perguntou para ele assim, que queres que te faça? Aí quem leu o evangelho fala assim, será que Jesus não viu que ele era cego? Claro que viu. Mas será que ele queria? Será que ele se achava cego? Aí você encontra pessoas na vida que têm os conceitos delas. Aí você vai falar com a pessoa, vai conversar com a pessoa. Falta discernimento. Aí você fala assim, fulano, mas você não entende que embora você pense assim, não, eu estou com a razão e pronto. Aí Kardec estuda o instinto e a inteligência. Ele diz assim, o instinto é preciso não errar. A inteligência pode estar falseada em princípios falsos. Então, tem muito racionalista aí que está redondamente enganado. Não é isso? Por quê? As premissas são falsas. Tem gente que constrói em cima de mentira. E aí pronto. É assim que nascem os assassínios, as perseguições, os ódios voluntários. O irmão X conta histórias assim. Ele contou a história de uma mulher que foi assassinada porque ela tinha um gatinho em casa, declarava amor para o gatinho, as vizinhas fofoqueiras ouvia, contou para os maridos, eles trabalhavam na mesma fábrica, envenenaram o homem entrou um dia na casa e nesse dia um ladrão entrou pelo quarto. Escondeu atrás da cortina quando viu que ele chegou. Porque ele queria pegá-la de surpresa. Quando foi no quarto, viu a sombra, atirou no homem, matou a mulher e suicidou. Caso do irmão X. Tinha razão nisso? Não. Horrível. E ele conta o que ele vê. Ele não inventa, não. O irmão X trazia relatos da vida. Acontece. Então, nós podemos estar redondamente enganados. A gente cria os sistemas na cabeça. Nós somos muito iludidos. O Emmanuel diz assim, a ilusão que salteia a inteligência no pensamento e vida. São ilusões que salteiam a inteligência. Salteiam mesmo. Então, o que a gente vê de ladrão roubando, de sequestro, moralmente a gente vive isso. Porque a gente é sequestrado o tempo inteiro da verdade, do caminho melhor. A gente precisa ter muito cuidado. Meu Deus, como precisamos. Então, o cego que estava à margem do caminho, Jesus pergunta, o que quer que te faça? Tudo bem, o processo se dá. Só que tem o outro cego. O outro é complicadíssimo. Esse é simples. O caso dele era simples. No estudo do outro cego, nós vamos ver que ele é rebocado, porque terceiros trazem ele até Jesus. Não é ele que vai. O outro clamou.
tinha referência, pegou o Antigo Testamento, olha, tem um Messias que vem na linhagem de Davi, e gritou por ele. Gritou por ele. Ele tinha referência. Aí a gente vai lá no outro, o outro é rebocado. Levam ele até Jesus. Tadinho, esse está completamente viciado. Eu vou trazer 2 símbolos do Evangelho para a gente entender. O primeiro era o cachorrinho. O cachorrinho se alimenta das migalhas que caem da mesa do Senhor. Porque ele não tinha formação, ele não tinha estrutura para se projetar para o campo do Evangelho. Ali ele recebeu as migalhinhas, tanto que ele fala do Antigo Testamento. Filho de Davi. Ele era filho de José e Maria. Filho de Davi, falou da linhagem, que era o que ele conhecia. Um outro que lança mão da retaguarda que ele tinha foi Zaqueu, pequena estatura. Começamos a estudar o Evangelho por aí. Por que Zaqueu é pequenininho? Porque ele ainda não evoluiu o suficiente. Isso é uma imagem de estudo de Evangelho. Que Kardec e Emmanuel, principalmente, nos ajudam a entender com as chaves que eles nos oferecem. Aí você pega um Zaqueu e fala assim, ele é nananequim. O que ele fez? Subiu no sicômoro. Vai estudar sicômoro. Simbologia do sicômoro. Figueira brava. Não era figueira boa que produzia o fruto. Era brava. Que figueira é essa? Aquela. Do Caim. Do Adão, do Caim. Não vou falar de Abel. Abel é outra história. O Adão comprometido tem por primeiro filho Caim. O Caim está debaixo da maldição que caiu no pai. Comerás da terra com o suor do teu rosto. Espinhos e cardos a terra te produzirá. Expiação. Então, o Zaqueu era pequeno porque ele era regido pela lei. Erra, conserta, erra de novo, conserta de novo, erra de novo. Entendeu? Não tem mérito. Quando Caim oferece do fruto da terra para Deus, ele não presta atenção. Isso é obrigação sua. Você tripudiou com as benesses divinas. Conserta. Isso não é meritório, isso é obrigação. Agora o outro dava das gorduras dos primogênitos. Ali é um símbolo bonito, porque é abundância. Ele transcende. Abel é outra história. Tanto que o irmão tem inveja e ciúme. Qual que é a natureza dos espíritos medíocres? Ciúme e inveja. Kardec foca isso até no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Que ele vai falar da miséria que é ciúme e inveja. É a natureza mesquinha dos espíritos que se apequenam. Então, esse cego que é levado, rebocado, Jesus vai olhar para ele e fazer uma operação. Lança a mão do pó da terra, põe saliva, põe no olho. Que vês? Olha como é que é complicado curar uma pessoa dessa. Reajustar uma visão dessa. Vejo os homens como árvores que andam. Estava claro? Ainda não. Mas é sugestivo, se a gente for estudar isso. Jesus não falou das árvores, que a gente vai reconhecê-las pelos frutos? Não é interessante? O Evangelho se conecta. O tempo inteiro. E aí, ultrapassando isso, ele volta a aplicar de novo a operação. Mesma operação. Aí ele pergunta assim, que vês? Vejo ao longe e distintamente. Que termo. Olha, gente, o Haroldo traduziu isso, mas não ficou tão bonito quanto a do João Ferreira de Almeida. Vejo ao longe e distintamente. Por isso que a gente prefere, nessa hora, a gente prefere a tradução do João Ferreira de Almeida. Ao longe e distintamente. O que é isso? Discernimento. Ao longe e distintamente. Clarividência moral. Moral. A que Kardec tinha. Abarcava a psicologia da humanidade. Em aspecto moral. Porque o senso moral é tudo. O senso moral dá vida à vontade. E a vontade rege. Ela é determinante na evolução da criatura. Antes, só o desejo. Desejos são as molas da alma, como definiu Kardec. Impulsiona para ter experiência. Sem experiência, ninguém sabe nada. Porque tem que ilustrar a mente. Então, na primitividade, da pancada é festa. Os espíritos fazem festa. Ele reagiu, que beleza. Depois vai moralizar. Moral agregada depois da primitividade. Na primitividade não tem isso. Por isso que é expiação e prova. Porque o camarada começa a refletir. Opa, eu pisei na bola. Aí começa essa fase expiação e prova. Para que ela seja suprimida, nós temos que transcender
essa troca comum, regida pela lei. Então, o cego não viu, ao longe distintamente, discernimento. Recuperou o equilíbrio mental dele. E se ele vê ao longe distintamente, significa que ele era um espírito viciado, porque ele tinha estrutura para poder enxergar ao longe e distintamente. Viu por que ele é diferente do outro? O outro viu. Está tudo certo. Viu na condição dele, vai caminhar na evolução dele. Esse tinha alcance. E se conspurcou. Quem que a gente classifica? Vão lá na libertação. Aqueles espíritos, como Gregório. Gregório era um cego complicado, que tem que rebocar ele. Não precisou de uma operação espiritual de vasta expressão, que envolvia o mais alto, lá na Matilde, até um Saldanha, que era o comandado dele, tocado para poder desarticular uma trama obsessiva. E então ele ser colhido por uma circunstância, o Gúbio. Dragão é o cego que tem que ser rebocado. Aí qual que é a orientação de Jesus para ele? Que coisa mais linda de ser estudada. Tornes a casa, mas não entres na aldeia. Aí uma pessoa muito prática vira e fala assim, como é que o camarada, Jesus manda ele voltar para casa, mas não volta para a aldeia? E aí? Porque para as pessoas, elas deduzem que a casa está na aldeia. Como é que ele vai voltar para casa e não vai para a aldeia? E aí? Porque, gente, a nossa casa não é a aldeia que a gente construiu. Entendeu por que é desenfaixar e deixar ir? A faixa é um gueto da gente. A faixa é um gueto. Pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser a comida, pode ser... É o gueto. Cada um tem o seu. Então nós vamos observar a beleza e ficar de olho no tempo, que voa. Então o cego é entendimento, é compreensão. Entendimento ainda é racional, compreensão é no sentimento, segundo o Evangelho. Entender, laborou. Compreendeu, aceitou. Aderiu. A compreensão antecede o perdão, segundo Emmanuel. Quem compreende, perdoa. Porque se não compreender, não perdoa. Às vezes está lá no entendimento. Eu até entendo, mas ainda tenho mágoa. Mas no dia que compreender, aceitou. É o consentimento do coração. É muito bonito, é profundo. Compreensão é um processo profundo. Porque a gente começa a justificar. Chico, camarada, é um canalha. Não, meu filho, é nosso irmão. Quantas vezes ele falou isso com o Arnaldo? Porque o Arnaldo enxergava longe, né? A maldade humana. E o Chico era a bondade do céu. Então nós vamos ver que como o cego tem o leproso, tem o que não ouve, né? Tem o coxo, arrasta na vida, né? Você não vai dar um passo para frente, não? Ah, Deus não quer, a vida não deixa. Então nós estamos levantando situações, a gente podia o infinito aqui, nós demos uma ideia. E nós gostaríamos, assim, de, ao refletir sobre a beleza do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que é um patrimônio que vai iluminar a regeneração. Doutrina espírita, gente, não é essa coisa estática que a gente pensa, não. Não é. Ela é seiva. O Chico um dia disse assim, com toda a naturalidade, não, eu não acredito que o Espiritismo substituirá as religiões e será uma expressão dominante no mundo. Eu acredito que os princípios espíritas iluminarão o mundo inteiro. Porque o Espiritismo é a alma das religiões. O que cada pessoa fará de si é dela. É dela. É direito dela. Allan Kardec, quando definiu o estatuto da Sociedade Espírita Parisiense, ele colocou um item, é proibido discutir religião. Porque ali, todos os religiosos e os ateus se reuniam porque o material interessava a todos. Porque era a ciência a serviço da verdade. E a gente culmina isso aqui com uma história que, sem dúvida alguma, é a expressão viva do Evangelho. E a gente lembra isso com muita alegria, em razão dessa
ternura permanente, dessa candura permanente da mãe de Jesus por nós. É um texto de Maria Dolores que o Chico psicografou e que se nos afigura no momento de dores, de deserções, de fugas, como esse que a gente vive na grande transição, muito conforto para as almas, uma luz acesa no nosso caminho. O texto de Maria de Dolores diz assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Depois, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem conforto, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastime é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. A bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho e desprezado. Judas interrompeu a rude pasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos. Mas teve medo de meus sofrimentos, expulsou meus conjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era apenas o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ai, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou um monstro sofredor. Ainda assim, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Queridos irmãos, o Evangelho é amor, amor puro, sem condição, atemporal. Deus é sempre a providência de todos os sofridos, dos falidos, dos caídos, dos aparentemente deserdados. Deus nunca desiste de ninguém. E todos os seus grandes expoentes falam da alegria do recomeço, do amor. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, nosso Pai que está nos céus. O amor ao próximo começa com amor a nós mesmos. Precisamos nos amar mais, para verdadeiramente amar os que estão ao nosso redor. Perdoemo-nos, cultivemo-nos como os jardins da primavera. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada, muita paz.
Eu queria convidar as pessoas que estão aí fora, aí no café, etc., para chegar um pouquinho para cá, um minutinho. Pessoal da livraria, Beth, Lu, deixa de vender um livrinho, vem para cá, rezar a cartilha. Florence, nós queríamos a sua presença aqui também, por favor. O senhor não está vindo. Ô, Léo, você podia tocar uma musiquinha para a gente? Chamar a Carol? Carol. Você tomou água, Wagner? Você quer água, Florence? André, pega 2 copos lá, fazendo favor, de água. Óbvio. Pode deixar. Eu vou deixar ele assim. Você tem jarro d'água aí? Tem. Eu quero. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto
socorrer os que sofrem, peregrinos à dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Bem, amigos, só nos resta agradecer. Agradecer a cada coração que está aqui conosco nesse momento, encarnado e desencarnado, sorvendo essa luz, essa água límpida que é o Evangelho. Agradecer a cada uma dessas pessoas maravilhosas que aceitaram os nossos convites e carinhosamente vieram aqui estar conosco nesse momento tão especial para cada um de nós. De fato, hoje é um dia diferente. É um dia de reflexão. Que a gente possa sair desse encontro com tantos desencontros, nos encontrando mais, olhando para dentro de cada um de nós, olhando para o próximo. Nós queríamos agradecer do fundo do nosso coração a Alcione. Nós queríamos agradecer a Lúcia Moisés, seu marido, pela gentileza de estar conosco. A esse querido amigo Wagner. E a essa alma maravilhosa que nós conhecemos, Florencio. E dizer para vocês que vocês vão receber um mimo de duas criaturas que representam as flores das primaveras. Queria convidar as criaturinhas para vir aqui. Vem, amiga. Vem cá, todas duas. Vocês vão dar uma lembrancinha, um abraço, um beijo muito forte. Clara e a Laura, nesse momento, representam as sementes do Evangelho, de tantas criaturas, almitas pequenas, Clarinha, dá para ela, que vão e estão germinando aqui na nossa casa, que são amanhã a promessa de continuidade dessa semente que nós estamos plantando hoje. Agora para o Wagner e para o Florencio. Dá um beijo nele, abraça forte. Agora vocês vão ficar aqui. Eu queria pedir a nossa amiga Alcione para fazer uma prece de encerramento para a gente. Você? Pode ficar sentada, amiga. Não sei orar sentada.
Antes da minha prece, eu queria falar da saudade que eu vou levando desses dias em que o Senhor utilizou a vibração, o afeto, o carinho materializado em muitos abraços que eu recolhi aqui em meu coração, cansado, e que me revigorou. Eu volto de coração novo, como voltei um dia de São Paulo, num processo cirúrgico doloroso. Aqui foi muito mais sereno, tranquilo, e eu sei que falei para a Lúcia agora, que nós estávamos sendo tratadas aqui pelo carinho de vocês para continuarmos a nossa luta, a nossa batalha, que precisa seguir. Eu quero agradecer a todos e a cada um, a cada olhar de ternura que eu recebi aqui, a cada abraço que recebi e as vibrações que nós todos aqui recebemos enquanto ocupávamos a tribuna na tarefa que nos cabe aqui na Terra. E não existe orador se não houver o feedback com quem ouve, né? Então, nós nos realimentamos mutuamente aqui nessa primavera perfumada. Vamos agradecer tudo isso a Deus. Senhor, um dia nos convocastes à tarefa de servir àqueles a quem ama. E recusamos. E caminhamos pela vida em muitos processos reencarnatórios, dolorosos. E eis-nos aqui hoje, nessa mesa, os teus filhos, rebeldes, renitentes, que se entregaram ao teu amor, aos teus propósitos de luz para nossos espíritos. Vimos te agradecer, meu Pai, por esse momento, pelo amparo, pela sustentação de nossos corpos cansados, para que fôssemos revigorados nesse momento em que os trabalhos se encerram. Senhor Jesus, aqui estamos. Usa-nos, mestre de amor e de compaixão infinitas, e que possamos sair a semear, mesmo que nossas sementes caiam nas pedras ou nos espinhos, mas que não desistamos da caminhada, que vamos fazendo à proporção que caminhamos, na busca do teu reino de luz. Jorre suas bênçãos, feitas como pétalas de flores dessa primavera que se ergueu nesse terreno. Que do alto os teus mensageiros possam abençoar a todos coletivamente e individualmente a cada um dos trabalhadores desta casa, dando-lhes ânimo, coragem, capacidade de decisão nas horas que se fazem necessárias e, sobretudo, Senhor, muito amor no coração para entender o teu evangelho e semeá-lo em outros corações ávidos de amor, de verdade, de luz.
Agradeço também a todos esses mensageiros da luz que aqui se congregam, misturando as nossas, as suas emoções nessa hora, os seus anseios, as suas lindas previsões de futuro para esta casa. Que eles recebam a nossa gratidão, o nosso afeto também nesse instante, e que esse espaço seja um espaço abençoado sempre pelo amor de Deus. Despede-nos, Senhor, desse encontro, na sua paz, e conduz-nos aos nossos lares, na segurança que merecermos nessa hora. Que assim seja. É tudo lindo e ao mesmo tempo triste, a gente falou. Concluímos, não terminamos, concluímos uma etapa. Mais uma vez, a cada trabalhador da primavera, cada pessoa que se empenhou para que as coisas acontecessem, para que tudo corresse como os planos divinos autorizaram. A cada uma dessas almas queridas que deixaram as suas famílias e vieram estar conosco. A todos nós, a essa equipe desencarnada que também sustenta os nossos propósitos. Ave Cristo, irmãos. Até um próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá?